Depois de 10 anos, vai ser a primeira vez que a gente não vai participar da setena na nossa paróquia. Eu já vim aqui falar para vocês inúmeras vezes sobre a importância de ser comunidade, de viver a paróquia, sobre como a festa do padroeiro, no nosso caso do titular, a Paróquia Coração de Jesus, é a terceira festa mais importante do ano praticamente, depois da Páscoa e do Natal, e as 3 devem ser vividas em comunidade. Eu já exortei muitas vezes que, além da missa dominical, viver o tríduo, a novena, a setena, a trezena, todos os dias é uma parte importantíssima da vida da paróquia. E desde 2016, quando eu me tornei paroquiano, a minha esposa já é paroquiana na comunidade há muito mais tempo, nós somos, com o perdão do trocadilho, religiosamente, em todas as setenas, em todos os dias, do primeiro ao sétimo e depois a festa. E esse ano nós não conseguiremos ir. E eu não vim aqui para, de algum modo, me retratar ou me explicar para vocês, mas na verdade para trazer a vida real, para que vocês entendam na prática aquilo que eu falo sobre tudo aqui no Diário de um Paroquiano de Aldeia, não ser regra, não ser absoluto, mas ser uma lógica, um método de vida. Nós fomos ontem, no primeiro dia. Hoje eu comecei uma série aqui trazendo as reflexões sobre a importância da paróquia, que é a temática da setena da minha paróquia esse ano. Então, através das homilias que os sacerdotes convidados estão fazendo, a minha intenção era comentar, absorvendo e meditando naquilo que eles trouxeram. E eu pretendo continuar, graças a Deus. A gente tem uma Pascom enxuta, com dificuldades, mas que trabalha muito bem, que transmite, que grava as homilias. Então, através dessas gravações, eu ainda, se Deus quiser, consigo trazer as meditações. Mas nós fomos ontem com todas as crianças. Quem viu nos stories, viu que eu fiz um story que as gurias se sentaram no chão porque estava muito lotado, a gente chegou bem tarde. Só que a gente já vinha de uma semana em que o Caetano, nosso mais novo, tem 2 meses, estava com eh, gripado, com dificuldades respiratórias, etc. E na madrugada de ontem isso se agravou. Todas elas, tá? Tanto as meninas, as 4, quanto o Caetano estavam ruins, mas ele, como bebê, não consegue lidar com isso, estava pior. Ele já vem também de uma condição que a gente trata desde pequeno, uma espécie de falta de força ou de flacidez nos músculos da garganta, da boca, então isso já agravava, né, a questão respiratória, a tosse. E nessa madrugada a gente tomou um susto, foi pro hospital, minha esposa levou, eu fiquei com as crianças, ela foi com ele, e ele foi internado, por volta das 5 da manhã mais ou menos. Por graça de Deus, eu confesso que eu nunca tinha visto nada parecido, ele teve alta ainda de manhã. Quer dizer, a expectativa era que ele ficasse algum tempo internado, e depois de várias reavaliações, se entendeu que, apesar de alguns sintomas, de algumas aparências mais dramáticas, ele ainda estava bem. E como a gente já vinha fazendo um tratamento, né, como eu falei, para essa condição, já vinha também fazendo um tratamento para a questão respiratória, então se entendeu que ele não precisaria ficar internado. Mas tudo isso se deu no meio da madrugada, num susto. Poderia ter acontecido eh, às 8 da noite, às 4 da tarde. E mesmo que um de nós fique aqui, seria possível. A minha esposa ir com as gurias, eu ir com as gurias, e quem ficar, ficasse com o Caetano aqui para ele não sair à noite, ficar melhor acomodado, dormir melhor. Ele tá. Isso tudo deixa ele, né, acaba com a energia, ele acaba não conseguindo interagir tanto quanto interagia, era um bebê que interage muito. Mas e se algo acontecer com alguém fora? E aí, eu trouxe isso acho que num vídeo uma vez,
sobre, se todo mundo tem que estar na pastoral para ser paroquiano, e eu falei que a circunstância, o teu estado de vida vão ditar isso. No momento de hoje, eu tenho algo muito mais urgente, a minha responsabilidade vocacional, matrimonial, minha responsabilidade com Deus, a quem eu entreguei a filiação dos meus filhos, é justamente cuidar desses filhos, é ser marido, é ser pai, tá aqui para dar não apenas o sustento, mas o suporte, né. Não faz sentido que eu me omita, que mesmo, eh, se organizando, não, a minha esposa vai ficar em casa com ele e eu vou sair com as outras crianças pra missa. É super viável, a gente já tá acostumado a lidar com todos eles para que o outro possa fazer alguma coisa, isso não seria um problema nenhum. Mas não é possível que eu esteja na missa e que eu não tenha a capacidade de socorrer caso algo aconteça. Se algo como o da madrugada acontecer, nesse caso, eh, eu estaria longe, a nossa paróquia hoje infelizmente a gente mora longe da paróquia, né, pelo menos uns bons 20 minutos de carro fora, né, sair, acomodar as crianças, etcétera, então demoraria algum tempo para estar aqui. Então, pode parecer besteira, para alguns de vocês pode parecer, né, talvez muitos de vocês já pensem: "Ah, não, eu vou fui no domingo agora, vou no outro domingo que é o final da setena e tá bom, não preciso ir todos os dias", não. A gente sempre foi, a vida inteira, todos os dias. Quando eu era paroquiano, no grupo de jovens de outra paróquia, nós tínhamos o Tríduo na Santa Maria Gorete, eu sempre ia em todos os dias do Tríduo. Pra mim, isso é a essência também de ser paroquiano. Mas eu não sou paroquiano acima de todas as coisas. Antes de ser paroquiano, eu sou pai de família, eu sou marido, eu sou responsável por essas crianças, pela minha esposa, pela minha família. As coisas têm hierarquia. E dentro dessa hierarquia, hoje a minha responsabilidade é estar aqui. Então, eh, não é de modo algum uma forma de como se eu precisasse me desculpar: "Não, vejam, hoje eu não vou poder", arranjar um motivo para explicar, por exemplo, a ausência do story do segundo dia. Quem já me conhece há mais tempo vai lembrar que todos os anos eu fazia isso no meu perfil particular, esse ano eu tô fazendo no perfil do Diário de Paroquiano de Aldeia, no Instagram. Hoje não vai ter, porque eu não vou estar lá. Se Deus quiser, se tudo melhorar, a gente ainda volta até o fim da setena, mas, eh, só Deus sabe. Mas não é de forma alguma uma forma de me justificar por uma espécie de trabalho que estaria sendo feito e não vai estar. Pelo contrário, eu vou, como falei, tentar driblar isso para produzir o conteúdo que eu me dispus a produzir, mas eu achei que era uma boa forma de explicar isso. Eu não sou muito dado a trazer as coisas pessoais aqui, mas eu achei que era um método prático para que vocês entendam na prática essa tomada de decisão, porque para mim ser paroquiano, eh, dentre tantas as coisas, é tomar decisões de quem privilegia a paróquia. E é óbvio que existem situações em que não é a paróquia a privilegiada, ainda que não sejam tantas. Essa é uma delas. Então, acho que fica fácil de entender na prática como as coisas acontecem. Não é um problema sair com as crianças de noite, inclusive, eh, todos os horários de missa da setena desde que a gente começou aí, ou melhor, pelo menos desde que as crianças nasceram, que aí é relevante, acontecem durante a semana, na hora em que elas já estão dormindo ou estão indo dormir. E ainda assim a gente abre a exceção dessa rotina, dessa previsibilidade, para estar lá, porque a gente considera importante estar lá e estar com elas lá. Então, não é qualquer coisa que nos tira da setena, e existem coisas que são importantes, que estão acima do ser paroquiano. O ser paroquiano não é, dentro do catolicismo, uma máxima, inegociável, não, ele é a parte orgânica, ele é, eh, o ser do católico ordinário. Quando coisas extraordinárias acontecem, a gente lida com isso
sem deixar de ser, paroquiano, a gente volta, né, a gente se afasta o necessário ou, acompanha de longe quando não é possível ir, mas não é qualquer coisa que impede isso. Inclusive, a nossa história com a setena, tradicionalmente, eu acho que eu nunca falei também isso para muita gente, o nosso período entre o Tríduo Pascal e a setena é sempre turbulentíssimo. A semana da Páscoa e a semana da setena, vivendo na paróquia, são sempre dificílimas. Ano passado foi um período realmente muito difícil, mas intrinsecamente, assim, nas relações. Mas em geral, a gente já teve setena em que a gente estava saindo com todas as crianças dentro do carro e o carro furou na quadra seguinte. A gente já teve setena que a gente saiu para a primeira missa e voltou e a casa estava alagada. A gente já teve setena que a gente não tinha R$ 1 sequer para poder ficar em alguma janta ou para poder botar gasolina se a gasolina acabasse no trajeto. Fora todas as dificuldades espirituais desse ou daquele ano, né, as dificuldades materiais da família em geral, mas a gente já teve muitos problemas objetivamente relacionados ao momento da setena, a ir até a setena, ao trajeto. Problemas de carro foram diversos, não foi um pneu furado, né, nós tivemos sequência inclusive, e tudo isso nos manteve lá, né, nada nos tirou de lá. Mas existem coisas que a lógica, até do ser paroquiano me exige que eu seja um bom pai. Então não faria sentido eu abrir mão da minha responsabilidade de pai para ser paroquiano, porque eu estaria sendo um mau paroquiano também. Concorda? Discorda? Já tinha pensado sobre isso? Já viveu alguma situação que não estar na paróquia é o certo? Me conta aí nos comentários. Te espero aqui para acompanhar as reflexões das homilias pro Todo Santo Dia amanhã. Os conteúdos do Hub seguem todos aí.